Olá! Vamos tratar da figura do juiz de garantias, instituída recentemente pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que para muita gente pode ser uma novidade, mas para os estudantes de processo penal o assunto não é tão novo ou desconhecido assim, porque já tratávamos dessas questões nos bancos acadêmicos. Bem, vamos lá. Primeiro, há que se dizer que a proposta para a criação do juiz de garantias no sistema de justiça criminal já estava como está prevista no anteprojeto de reforma do CPP, do Código de Processo Penal, que tramita no Congresso Nacional desde 2009. A inspiração para instituir o juiz de garantias no sistema de justiça criminal brasileiro surgiu do sistema europeu. Vários países europeus adotam o modelo duplo de julgadores, tal qual alguma semelhança há com o sistema francês. Os franceses, por exemplo, estabeleceram um juiz para a instrução e outro para o julgamento, uma dualidade de fases da persecução penal e uma dualidade de magistrados responsáveis por uma e outra fase. Bem, antes de tudo, é preciso enfatizar que a lei entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, mas a questão da criação do juiz de garantias continua amarrada e debaixo de discussões de toda a ordem, porque foi suspensa por tempo indeterminado por decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, vamos seguir explicando primeiro o modelo brasileiro tradicional do Código de Processo Penal, que ainda é aplicável, está em vigor, para depois analisar o sistema que pretende ser implantado pela Lei 13.964. Pelo modelo atual, nos casos de inquérito policial instaurado, medidas cautelares, busca e apreensão, autorização para interceptação telefônica ou quaisquer assuntos relacionados à fase pré-processual, à fase de investigação, são decididos pelo mesmo juiz, que, após a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o suposto autor do fato, deverá julgar o acusado. Então, o juiz que defere ou indefere requerimentos relacionados à investigação é o mesmo juiz que irá julgar, ao final, o processo. Um exemplo prático para clarear a situação. Suponhamos um fato-crime acontecido em uma comarca onde há mais de um juiz igualmente competente para julgar a causa criminal. No foro da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Num crime de roubo, de extorsão, enfim. Onde há vários juízes igualmente competentes para o processo e julgamento de casos criminais. Então, se um sujeito é indiciado em um inquérito policial e o Ministério Público quer a busca e apreensão de um determinado bem, o magistrado que decidir esse pedido, na fase de investigação, na fase policial, será, em regra, o mesmo juiz que irá julgar depois o acusado no processo criminal, condenando-o ou absolvendo. Será o mesmo magistrado que receberá a denúncia e será o mesmo julgador que julgará o indivíduo e que proferirá a sentença. Este é um modelo tradicional aplicável até então. Na verdade, é um modelo aplicável ainda porque, a despeito da Lei 13.964 já estar em vigor, o ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a criação do juiz das garantias por tempo indeterminado. Convém assinalar que este podcast foi gravado ainda no período da suspensão. Significa dizer que o modelo tradicional descrito anteriormente, a princípio, permanece. Vamos continuar acompanhando a movimentação das decisões judiciais a respeito disso. Bem, esclarecido como funciona o modelo tradicional, vamos para o modelo assumido pela Lei 13.964 de 2019. Com a Lei 13.964, o sistema tende a seguir rumo diferente. De início, o texto legal destaca que o processo penal terá estrutura acusatória e está vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Em um segundo momento, a nova lei declara que o juiz de garantias é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. Esse magistrado de garantias tem várias funções. Dentre elas, podemos enumerar: o juiz de garantias é o competente para receber
a comunicação imediata da prisão. É o competente para receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão. O juiz de garantias deve zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Deverá ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal e também é o juiz competente para decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar. Para esta nova lei, também é competente para prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las. Esse juiz de garantias também tem a incumbência de decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis. Poderá prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso. O juiz de garantias também tem a função de determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, além de poder requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Veja que também compete ao juiz de garantias decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação, decidir sobre o afastamento dos sigilos fiscal, bancário de dados telefônicos, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas e todos os outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Esse juiz de garantias também tem a função de julgar os habeas corpus impetrados antes do oferecimento da denúncia, determinar a instauração de incidentes de insanidade mental e decidir sobre o recebimento ou rejeição da denúncia ou da queixa-crime. O juiz de garantias deve assegurar o direito ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal. Ele tem a incumbência de deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia, decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Agora, segundo a nova lei, se o investigado estiver preso, o juiz de garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Se após a prorrogação a investigação não tiver concluída, a prisão será imediatamente relaxada. É de se destacar, então, que a competência do juiz das garantias cessa com o recebimento da denúncia ou da queixa-crime. E daí passa, então, a competência do juiz de instrução, que presidirá todo o processo, toda a ação penal, até a prolatação da sentença. Então, recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Esta é a principal diferença entre o sistema que vigorava ou vigora, conforme nós já esclarecemos anteriormente, e o sistema que se pretende adotar, instituída pela Lei 13.964. Outra importante consideração. Segundo a nova lei, as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou da queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso e no prazo de 10 dias, conforme dispõe a lei. Agora, ainda de acordo com a lei, o juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato de investigação, ficará impedido de funcionar no processo. E nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais deverão criar um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições da lei. Anota aí, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, na forma do artigo 399 do Código de Processo Penal. Anota aí também, a lei estabeleceu um critério diferente em relação ao pensamento do inquérito policial. Sempre foi uma reivindicação da doutrina garantista que o inquérito policial não ficasse apensado aos autos do processo,
pois o material colhido na investigação poderia comprometer a imparcialidade do julgador. No sistema reinante, até final de dezembro de 2019, o inquérito policial era pensado no processo criminal. Porém, com a lei, esta questão foi alterada por força do artigo 3º, parágrafo 3º. Assim, os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias deverão ficar acautelados na Secretaria do Juízo à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento. Há, entretanto, uma ressalva. Os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas deverão ser remetidos para pensamento em apartado. A lei decidiu deixar registrado o asseguramento às partes de todo o material investigatório, isto é, garantir o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo de Garantias. Bem, como podemos perceber, há muito assunto para ser discutido. Trata-se de uma lei que prevê situações bem diferentes e há uma complexidade que precisamos discutir. Bem, por hoje é isso aí. Curtiu? Siga-nos nas redes sociais.